Olá, sejam todos bem-vindos à minha casa. E eu sou Ângela Cristina, aqui do canal Na Casa da Ângela. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 lições que eu aprendi na minha vida e eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que ajude. Cinco lições que eu aprendi durante a minha vida e que contribuíram muito para que eu pudesse hoje ser a pessoa que eu sou hoje. Eu vou compartilhar com vocês essas lições. E a primeira lição é saudar o dia com amor no coração. Mas o que quer dizer isso? Gente, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar na frente da cama e orar e agradecer e saudar um novo dia que está começando. Ai, mas Ângela, eu já acordei atrasada, já acordei, né? Então, quando a gente não tem tempo para louvar, para agradecer e para saudar as coisas boas, né? As pessoas, elas só se lembram, geralmente, a grande maioria das pessoas, das coisas desagradáveis que acontecem logo de manhã cedo, né? E aí começam já murmurando e reclamando, aí é uma consequência de coisas, às vezes, negativas que vão acontecendo no decorrer do dia. Não tem muito tempo. Feche os olhos, agradeça por alguns instantes o milagre da vida que se manifestou naquele instante dentro de você, por você estar respirando, por você estar sentindo seu coração bater, né? Gente, isso são pequenas coisas que você não precisa demorar 1 hora. Dedicar poucos minutos durante os primeiros minutos fazem toda a diferença no seu dia. Comece fazendo isso. E depois de 30 dias você volta aqui para me contar os resultados que você vai ter. Tanto na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida familiar, né? Em todos os aspectos da sua vida, isso com certeza vai mudar e vai fazer toda a diferença na sua vida. Vocês vão vir aqui e comentar daqui 30 dias os benefícios, inúmeros benefícios que vocês vão ter na vida de vocês quando vocês começarem a saudar um novo dia que está começando. E muitas vezes, talvez hoje, né, você está insatisfeita com a sua vida, infeliz, né? E muitas vezes a gente busca alguém para culpar de todos os infortúnios que estão acontecendo nessa vida, né? Quer achar alguém para culpar. Então, você precisa fazer do amor o seu escudo. Haja a cada instante com gratidão e amor no seu coração. Gente, quando a gente trabalha algum tempo em nós mesmos, 6 meses, né? Assim, ó, eles fazem muita diferença. 6 meses de foco constante e perseverança, né? Podem fazer você a progredir uns 5 anos na vida de vocês. Não subestime o poder de avanços diários. As pessoas, hoje em dia, elas querem assim, ó, dormir de noite e amanhecer milionário, né? É um trabalho constante. Gente, vai ter dias que vocês vão estar exaustos, vai ter dias que vão estar cansados. E isso tudo faz parte do processo, faz parte da jornada. Tem dias, gente, que eu também tô exausta, que eu tô cansada pelas coisas que eu tenho para fazer aqui em casa, na Flor de Camomila, com gravação de vídeo, responder o meu canal do YouTube. E agora tenho 2 canais, né? Ajudar a Amanda com as atividades, né? Então, são demandas que eu preciso fazer fora de casa, preparar pedidos, né? E às vezes, a louça, ela fica na pia, tá tudo certo, ela não vai fugir, gente. E eu preciso tirar um tempinho para mim descansar, os meus 15, 20, às vezes até 1 hora depois do almoço para poder trabalhar. Gente, isso faz toda a diferença. Às vezes a gente fica querendo trabalhar que nem uma louca, né? Querendo fazer tudo num dia só e vai chegar no momento em que a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, pequenos avanços diários fazem diferença, sim, na vida. Apliquem isso e vocês vão ver como isso vai fazer diferença na vida de vocês. E entender tudo isso, gente, fez com que a minha vida se tornasse mais leve, mais feliz, tivesse mais sentido na vida, entendeu? Olhar a vida e as coisas que vão acontecendo durante o processo, né? Isso muda tudo. Quando você começa a ver e sentir a vida de uma forma diferente, você pensa, nossa, aquilo tudo que eu achava que era certo, né? Já não faz sentido mais na tua vida, né? E isso é incrível, isso é uma virada de chave, assim, ó, que muda
tudo, gente. Muda tudo, extremamente tudo. Então, cada hora que a gente vive, é isso que a gente tem, né? Então, a gente precisa aprender. Eu aprendi com muito custo isso, que o melhor dia da vida é hoje, o melhor momento é o agora, né? Não ficar empurrando coisas para depois, né? Se quer falar com alguém, liga. Se tá com saudade, liga também. Quer dizer um muito obrigado, diga. Porque amanhã a gente pode ser que a gente não tenha tempo pra gente dizer, né? Então, cada hora desse dia, gente, sabe, é tudo o que temos. Não perca tempo reclamando ou se queixando da vida. Viva a vida sendo grata pelo tempo que lhe foi dado. Olha que lindo isso, né, gente? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber, vai virando uma chavezinha assim dentro da gente e a gente começa a entender as coisas numa outra forma, né? Aonde tudo faz mais sentido, gente. A nossa vida, ela vai mudando gradativamente, um dia de cada vez, quando a gente é grato, né? Quando a gente sauda com amor o nosso dia, a gente é grato. Quando a gente vive o nosso dia como se fosse o último, né? E a terceira coisa, gente, muito importante que eu aprendi, uma grande lição assim na vida, né? É que a gente, muitas vezes nós mulheres, a gente fica olhando para trás, né? Fica preso, às vezes num relacionamento tóxico, às vezes em situações traumáticas, né, ou pós-traumáticas, né, às vezes a perda de alguém, né, tudo isso mexe muito com a nossa estrutura, né, mexe muito com o nosso emocional, né. Eu, por exemplo, quando a minha mãe faleceu, fazem 7 meses, eu perdi o meu chão, foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi ir para o enterro da minha mãe, né? E isso foi muito difícil e nesse meio tempo, nesses 7 meses, eu tive altos, eu tive baixos, eu tive momentos de saudade extremas, tive momentos onde eu quis achar culpados, né? Quis entender as coisas e mesmo tendo conhecimento, né? Às vezes, a gente se pega em situações onde que parece que não é verdade que aquele fato ele aconteceu, né? E é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas é algo em que a gente não é treinado, né? Imagina a nossa mãe nos preparar para o momento que a gente não tá, para que ela não esteja aqui, né? Isso é uma coisa muito difícil, né? E lidar com o luto é diferente para mim do que para meus outros irmãos, né, ou para você, né, se você também passou por uma situação assim, né, isso é uma condição diferente pela qual, tipo assim, a gente conversa com alguém hoje e amanhã você não vai conversar, né, e o inverso da morte é a vida, né, então é difícil, é muito desafiante, né, então não olhar para trás com esse sentimento, mas olhar para trás para a gente aprender coisas, né. Eu vou contar uma coisa assim que aconteceu comigo depois desse episódio do falecimento da minha mãe, né? Teve um dia que eu não queria sair da cama, que eu tava triste, que eu tava desanimada. Aí eu me lembrei, gente, me veio uma coisa assim, né? Que eu não quero mais voltar para aquele momento da depressão. Eu não quero mais sentir deprimida, eu não quero mais voltar para aquela situação. Eu não posso mais voltar para aquela situação, né? Então, eu coloquei isso na minha cabeça, gente, eu venho trabalhando isso dentro de mim. Por quê? Porque tem outras pessoas que dependem de mim, né? Então, a minha mãe sempre dizia, né? Você tem força, você tem coragem, você tem tudo de mais maravilhoso dentro de você. Isso eu estou falando para você hoje que está assistindo esse vídeo, né? Por quê? Porque tudo o que era mais precioso, a minha mãe me deu. E o que era mais importante acima de tudo, eu sinto a falta dela muito. Muito pra caramba, sabe? Então, a gente precisa aprender muitas coisas quando a gente olha para trás. Situações pelas quais a gente não quer mais passar. Eu, por exemplo, eu não queria e não quero mais viver essa depressão que eu sentia, essa ansiedade que me levou a uma série de coisas, né? Então, vamos sair da escassez.
A segunda coisa, viver novas experiências. Permita-se, né, gente? A gente precisa viver novas experiências, ver sair para uma viagem, aproveitar. Aumente o nível de conhecimento e permissão. Sempre é tempo da gente ler um livro, da gente escutar uma palavra, da gente conversar com uma pessoa, né? O conhecimento, gente, a gente vai passando e sempre a gente vai precisar. Eu, por exemplo, gente, eu nunca imaginava, né? Quando eu tinha lá, eu fiz o curso de enfermagem, né? Gente, hoje pode ser que eu não aplico mais, não trabalho mais num hospital, mas eu uso esse conhecimento para as coisas do meu dia a dia, para verificar uma pressão, para verificar a febre, para estar atenta aos sintomas que alguém tem da minha família, né? Então, gente, tudo a gente vai precisar. Todo conhecimento que vocês adquirirem ao longo da vida, vai chegar em um momento que vocês vão pensar assim, bah, para isso mesmo que Deus me preparou. Porque Deus, ele vai preparando a gente. Deus, ele vai moldando a gente ao longo da vida. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Isso faz sentido para vocês? Comentem aqui nos comentários que eu quero saber se isso faz sentido para vocês também. Aumente o nível de conhecimento. Eleve o seu nível, mude o ambiente, novos ambientes, novas pessoas, né? Novas oportunidades, né? A gente não, às vezes as pessoas elas querem tanto mudar de casa, mudar de lugar, né? E às vezes a gente passa 30 anos morando no mesmo lugar, na mesma cidade. Ah, mas eu queria morar num outro lugar. Ah, mas eu queria viver aquilo, né? Então, gente, a gente não é pedra para ficar a vida inteira num lugar. Se não deu certo num lugar, começa num outro lugar de novo. O que tá te impedindo? Sabe o que impede a gente? A gente mesmo, não é outra pessoa. Somos nós mesmos que por medo nos paralisamos de viver aquilo que Deus tem preparado, né? Propósito não é destino, é direção. Entre em um movimento, viver seu processo e encontrar o seu propósito, né, gente? Então, assim, ó, às vezes as pessoas pensam que o propósito é uma direção. Não, né, gente? O propósito, ele é o sentido da vida, é aquilo que nos move, né, gente? Então, é aquilo que a gente nos dá uma direção para a vida. Ah, eu amo fazer aquilo. Quem de vocês aí já tem alinhado o propósito de vocês? Comentem aqui que também. Ai, Ângela, mas tu pede bastante coisa pra gente comentar, mas é importante que vocês vão colocando, conforme vocês vão falando, gente, vocês vão vendo e se percebendo as coisas, né? E é muito importante pra gente se perceber na vida. O que a gente gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer bordado, eu gosto de costurar. E nisso, quando você aprender o seu propósito, as suas habilidades, os seus dons, é daí que você vai tirar. Isso vai surgir como uma moeda de troca, onde você vai desenvolver o seu propósito, alinhado com a sua essência, e aí você vai fazer disso uma moeda de troca, né? E vai compartilhar o seu conhecimento com a outra pessoa, né? Isso é interessante. Faz sentido para vocês, gente? Para mim faz total sentido e isso fez toda a diferença na minha vida, vida das minhas duas filhas, que também já jovens descobriram o propósito e o sentido da vida, né? Então, eu descobri meu propósito depois dos 40 anos, né? Elas já bem mais jovens já descobriram, né, gente? Olha que maravilha isso, né? Isso é incrível demais, gente. E depois eu vou contar uma novidade para vocês que, se vocês gostarem, vai ajudar com vocês com certeza muito. A segunda lição, gente, que eu aprendi, a muito custo, talvez, digamos assim. Às vezes a gente paga um preço bem alto, né? Pelas coisas que a gente às vezes toma decisões erradas, né? Toma decisões precipitadas, age na emoção ou no calor da emoção, você acaba agindo e muitas vezes depois você acaba se arrependendo, né? Sobre coisas que às vezes custam caro pra gente, né? Então a gente precisa agir hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Sim, talvez hoje seja, né? E a quarta virada de chave, gente, é que a gente precisa uma lição muito, olha assim, que às vezes ela é dolorosa mesmo, né? É deixar uma outra pessoa ir. Isso às vezes parece ser difícil, né? Deixar uma pessoa ir quando ela quer ir. Às vezes as pessoas entram na nossa vida com um único propósito, gente. Às vezes elas entram na nossa vida para fazer
uma virada de chave que a gente precisa, que às vezes a gente ia demorar muitos anos para fazer, e aí essa pessoa entra na sua vida. Como, por exemplo, gente, talvez esse vídeo, né, eu entre na vida de vocês e vocês vão conseguir entender, ver as coisas diferentes, né? As pessoas, às vezes, elas entram com propósito e somem, desaparecem. E isso tem um propósito, né, gente? Não precisa implorar. Não implore nunca nada para ninguém, gente. Às vezes as pessoas, a gente fica se diminuindo, fica se rebaixando, fica implorando atenção, carinho, amor. Sabe o que que é isso? Isso é a dependência emocional. Por falar nisso, se vocês mulheres querem um vídeo sobre dependência emocional, vocês comentem aqui, porque isso é muito sério e isso faz com que nós mulheres nos ficamos desbloqueadas, né? Então, isso é muito importante a gente conseguir entender. Não perseguir, não implorar, deixar doer, deixar aquele processo de dor, viver isso, né? E depois deixar curar. Não force as pessoas a escolher você. Isso é duro, né, gente? Não forçar as pessoas a escolher a gente, porque muitas vezes, né, a gente é boa demais e os bonzinhos sempre acabam se lascando, né? Vocês já ouviram essa frase, né? Não é fácil, né? Então, gente, eu gosto de escrever aqui as coisas para mim não esquecer de falar nada para vocês, né? Então, quando a gente não deixa as coisas irem, a gente não entende que o ciclo acabou, a gente não abre espaço para as coisas novas e as pessoas novas que combinam, que Deus preparou para o nosso propósito. Eu sempre, é uma frase assim que eu gosto muito de falar aqui, Deus envia para mim aquela pessoa segundo o teu coração, pois tu sabes que pessoa que ela é. Então, gente, eu tenho pedido muito isso, né, gente? E assim, ó, às vezes, quando você menos percebe, você tá liberta daquela dor, você tá liberta daquele... Às vezes, você passa 10, 12 anos murmurando e apegada numa pessoa só, né, gente? Isso é muito tempo pra caramba. Hoje a gente não tem tempo mais para isso, né? E viver, escolher viver em solitude, gente... Eu vejo tantas mulheres, às vezes, elas saem do relacionamento tão tóxico e não dá tempo para elas se curarem. E aí, quando vê, elas já estão num outro que é bem pior e assim vai indo ladeira abaixo, ainda levando filhos junto nesse movimento, né? Tudo isso, carência emocional, né, gente? Então, se vocês querem um vídeo sobre isso, vocês podem comentar aqui que eu vou trazer para você, né? Nem todo mundo fica na nossa vida. Crie espaço e respeito mútuo e conexões genuínas, né? Tenha fé, no tempo certo a pessoa certa virá. Enquanto isso, coloque a sua intenção em você, no seu crescimento pessoal. E no fim de um ciclo é começo de outro. Abrace a mudança com o coração aberto e uma fé inabalável, né, gente? Isso parece ser difícil, né? Mas talvez no início seja difícil mesmo, porque relacionamentos, eles são às vezes complicados, a gente complica, né? E... entender tudo isso, mas não ficar implorando nada para ninguém, não ficar mendigando nada para ninguém, né, gente? E então, isso é muito importante. Faz sentido para vocês, gente? Comentem aqui que eu quero saber, gente. E a quinta lição que eu vou falar para vocês, assim, ó. Essa foi a lição, eu diria assim, mais importante, né? Que ela é bem parecida com a primeira, que é começar o dia orando. Então, eu resolvi escrever algumas palavras aqui para vocês se inspirar. Se vocês querem que eu escreva depois aqui, vocês podem comentar aqui. Ângela, escreva aqui ou compartilha com a gente num post, né? Que daí eu vou compartilhar para vocês no post e vocês podem copiar. Escreva a oração, que daí eu vou fazer um post especialmente para vocês aqui, gurias, para vocês fazer isso, e isso é maravilhoso. Então, a quinta lição, gente, comece o dia orando. Isso acontece uma reforma nos nossos sonhos. Então, você vai começar de manhã, ajoelha na cama, levanta meia hora antes, se for necessário, antes de sair do trabalho. Vai dormir meia hora antes, gente. Eu vou dormir, gosto de dormir cedo e acordar cedo. Deus, eu consagro a Ti o meu dia, a minha família, todos os meus planos.
Salva-me, Senhor, e me dê todas as libertações no dia de hoje e sua bênção. Senhor, abençoe a minha casa e tudo o que eu fizer. Deus Pai Todo-Poderoso, deixe-me ir apenas onde o Senhor estiver comigo. Mantenha-me longe de todas as armadilhas do inimigo. E em nome de Jesus, amém. Façam isso e vocês vão ver os milagres e as bênçãos acontecer na vida de vocês. Só façam. Entregue tudo nas mãos do Pai, que vocês vão ver quanta coisa vai ser livrado. Vocês vão dizer depois aqui, Ângela, tu tinha razão, foi um livramento mesmo. Gente, às vezes a gente fica anos e anos chorando, até que um dia a gente entende que foi um livramento de Deus. Às vezes uma pessoa sair da nossa vida, né? Pensem sobre isso. E se isso tudo faz sentido para vocês, comentem aqui se faz sentido. E se esse vídeo tocou o seu coração, já convido vocês para deixar o like aqui, clicando aqui no joinha, se inscrever no canal da Casa da Ângela para mais conteúdos iguais a esses e compartilhe esse vídeo com uma amiga que também precisa aprender essas lições na vida e mudar a vida dela. E vou deixar, gente, um cardzinho aqui assim, ó, para vocês. Assistir esse vídeo, pare de sofrer e viva o seu propósito. Vou deixar aqui em cima para vocês olhar. Isso vai ajudar muito vocês a encontrar o propósito de vida de vocês, né? Para tudo fazer mais sentido. E para vocês que assistiram o vídeo aqui até o final, gente, eu queria saber de vocês, né? Vai ter uma comunidade, né, lá na Flor de Camomila, que é meu outro canal. Eu vou criar um portal da Flor de Camomila, que é lá no meu outro canal, falando sobre vários assuntos e vários temas, né? Eu queria saber de vocês, se tivesse um lugar aonde, um portal, né, da Flor de Camomila, onde vocês pudessem descobrir o propósito de vocês, ter mais, viver a essência de vocês, né? Trabalhar os hobbies, né? Viver, cuidar das plantas, decorar a casa, né? Receitas de cosméticos caseiros, de tudo isso, se tivesse um portal aonde vocês pudessem participar desse portal, na verdade, né? Vocês iriam participar? O que vocês gostariam de aprender nesse portal? Eu queria que vocês dedicassem um minutinho e me ajudassem aqui respondendo. Ângela, eu gostaria de aprender crochê. Ângela, eu gostaria de aprender a fazer artesanato em madeira, artesanato com sementes, artesanato com mandalas, filtro dos sonhos, né? Essas coisas, né? Eu queria aprender artesanato com madeira, gostaria de aprender a cuidar das plantas, queria aprender a fazer meus próprios cosméticos, né, gente? Então, eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês gostariam de aprender e assim vocês me ajudariam bastante, né? É como se fosse uma troca, né? Dar e receber. Esse é o fluxo da vida, né, gente? Então, quando eu pedir para vocês deixar o like, compartilhar no canal, né? Esse novo canal que agora eu tô criando, né? E trazendo essa abordagem, esse propósito também que Deus tinha planejado para mim, que é ajudar mulheres, né? Então, gente, eu queria a ajuda de vocês, se vocês comentassem aqui, tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!